achei meu estágio pro meu segundo mestrado aqui na França. Vou falar um pouquinho sobre isso, então vamos comigo. Eu sou Carla, aqui do Carla na Gringa, e eu falo sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros pra você fazer o seu mestrado aqui na França. Esse é um mestrado em alternância, né, o que te paga um salário, diferente do mestrado que eu tô fazendo agora. O meu segundo mestrado aqui na França, que é esse que eu comecei em setembro de 2023, é um mestrado sem alternância no primeiro ano. O segundo ano pode ser feito em alternância. Eu não tenho vontade de fazer um segundo ano do mestrado, tá? Vocês que já viram os vídeos aqui, onde eu explico por que eu comecei esse mestrado e como eu fui parar nesse mestrado, sabem que eu não tenho intenção de fazer o segundo ano desse mestrado que eu tô agora, mas eu tô fazendo o primeiro ano e agora eu tô no segundo semestre do primeiro ano. O segundo semestre começa em janeiro, né? Como vocês sabem, aqui é um pouco diferente aí o momento de início do mestrado, então eu comecei o ano em setembro, aí vai de setembro a dezembro o primeiro semestre, e o segundo semestre começa aí no mês de janeiro. Então, as aulas vão de janeiro até março apenas, e a partir de março começa o período de estágio. Depois eu vou explicar um pouquinho mais, talvez fazer um outro vídeo explicando como funciona estágio na França, porque é bem diferente do Brasil, o modelo, né? Eu me dei conta, depois de conversar com alguns alunos, algumas pessoas, sobre o processo de estágio aqui, eu me dei conta que é bem diferente do Brasil, mas eu vou explicar num outro vídeo. Nesse aqui eu quero falar que eu consegui meu estágio, então é obrigatório esse estágio pro mestrado que eu tô fazendo agora, e conseguir o estágio foi fácil pra mim, especialmente, eu acredito, porque eu já tenho um mestrado aqui na França, então eu tô meio que oferecendo pras empresas a possibilidade de contratar uma pessoa que tem já um nível de mestrado, tem já um BAC mais 5 na França, pelo salário de um estagiário, né? Então, isso ajuda um pouquinho aí as empresas a quererem me contratar. Eu apliquei pra esse estágio, eu fiz 2 candidaturas e eu acabei sendo aceita em uma das candidaturas que eu fiz. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre como foi, pra que é, qual empresa é, vou falar tudo aqui porque eu não tenho problema com isso. E o estágio desse meu curso é um estágio de até 5 meses, então eles botam aí de 3 a 5 meses, mínimo de 3 meses, máximo de 5, porque a gente não tem tempo hábil pra fazer mais de 5 meses de estágio nesse curso. Vou explicar um pouquinho depois, tá? No meu outro curso que eu fiz, no meu primeiro mestrado, tinha como fazer um estágio de 6 meses. Esse não tem essa opção. E aí, beleza, consegui o meu estágio. Eu apliquei pra esse estágio usando uma plataforma de aplicação pra trabalho e etc, que se chama Welcome to the Jungle, em inglês mesmo. Só que é aqui da França, eu acho que é só da França essa plataforma, mas chama Welcome to the Jungle, em inglês. E foi lá que eu busquei por marketing, apesar desse mestrado que eu tô fazendo ser um mestrado em gerenciamento estratégico. Eu busquei marketing porque no dia que eu fui no conselho de estágio, que teve uma aula só pra aconselhar a gente sobre estágio, o professor falou uma lista de trabalhos que a gente podia fazer no estágio e dentro dessa lista tinha marketing. Aí eu falei, vou fazer, né? Já tenho um mestrado em marketing, vou fazer marketing. E daí busquei na área de marketing e achei uma vaga que a vaga inteira tava 100% em inglês. Então tinham 2 vagas. Eu apliquei pra uma vaga 100% em francês e apliquei pra uma outra vaga 100% em inglês. Só que nessa vaga ela tava toda descrita em inglês. Eu acreditei que era uma vaga para trabalhar 100% em inglês, porque a sede da empresa é no Canadá. Pelo menos a pessoa sênior que vai ser responsável por mim tá no Canadá. Então eu pensei, vai ser um trabalho pra trabalhar em inglês. E fiquei super animada, porque eu falo francês, vocês sabem, eu fiz meu outro mestrado 100% em francês, mas eu ainda me sinto mais à vontade em inglês, eu acho que porque eu aprendi desde criança, então é uma língua que eu me sinto muito confortável. E pra trabalhar eu preferia, se eu pudesse, trabalhar em inglês. Então eu apliquei pra essa vaga, mandei tudo em inglês. A vaga tava em inglês e eu enviei todos os documentos em inglês também. Então, enviei minha carta de motivação e o currículo, né? Eu falo todos os documentos, mas são só esses 2 que você envia normalmente na hora de buscar o seu estágio. E eu enviei tudo em inglês pra eles. Expliquei que eu já tinha um mestrado, mas que eu tava fazendo precisava fazer um estágio obrigatório e que a minha intenção era permanecer na empresa depois com um contrato de CDI, que é um contrato de duração indeterminada, depois do estágio. Normalmente aqui, quando você tá fazendo o seu mestrado mesmo, né? Não é que nem eu que tô um pouco fazendo, um pouco não fazendo esse mestrado. Mas quando você tá de fato fazendo o mestrado, você não pode, depois do estágio do primeiro ano, ser empregado por essa empresa em CDI, porque você vai ter que fazer o segundo ano do mestrado que você tem que estar estudando, né? Então, normalmente isso não acontece. Mas como eu expliquei aqui no começo do vídeo, eu não tenho necessariamente interesse de fazer o segundo ano do mestrado, porque eu já tenho um título de mestre na França, então eu não tenho interesse necessariamente de fazer um segundo ano. Então, meu interesse era o quê? Fazer o estágio e ficar na empresa, porque a empresa já me conhece, já entende qual é, né, minha forma de trabalhar. Eu também já conheço a empresa e dando esse match, eu posso, talvez, continuar nessa empresa. Então, eu expliquei na minha carta de motivação que eu queria isso, eu queria usar esse estágio como uma oportunidade pra depois continuar na empresa, ao invés de continuar no mestrado. Isso aí que eu pensei na hora, e daí escrevi isso na minha carta de motivação, enviei os documentos todos em inglês. Então, aí eu enviei pra 2 empresas. Uma foi tudo em francês, e essa foi tudo em inglês, que a vaga de uma tava toda em francês, e essa vaga tava toda em inglês. E daí eu tive resposta das 2, acabei fazendo entrevista com as 2, então foi uma entrevista inicial. Primeiro eu fiz entrevista com o RH das 2
duas, né? Na verdade, da que era em inglês, eu fiz uma entrevista com o RH. E foi uma entrevista bem rápida, digamos assim, de uns 30 minutos, que a moça do RH perguntou coisas básicas que eles perguntam em todas as entrevistas. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre entrevista, né, eu posso fazer aqui falando como foi cada etapa. Esse estágio teve muita etapa de entrevista, o que não é muito normal. Quando eu fiz o meu outro estágio, eu fiz uma entrevista apenas presencial de 1 hora e acho que 40 minutos a 1 hora, e eu fui aceita na vaga no mesmo dia e, tipo, foi super rápido. Isso foi em Paris, tá? No meu primeiro mestrado, já falei pra vocês aqui sobre ele, sobre esse trabalho. Então, foi bem rápido. Esse estágio agora, foram muitas etapas. Eu fiz 3 etapas. Tiveram questões depois que a gente teve que resolver e tal. Então, assim, foi muito mais entroncado, vamos dizer assim, pra esse estágio de agora. Mas o que aconteceu foi, eu fiz 2 entrevistas com o RH, né? RH de uma empresa e RH da outra. E essa entrevista primeira já foi inicialmente em francês, nas 2 empresas. O que pra mim eu fiquei meio assim, oi? Porque eu pensava que eu ia trabalhar em inglês, então eu não esperava que a entrevista fosse ser em francês. E foi em francês. Então eu fiz com o RH de uma empresa e da outra, na verdade, não foi o RH. Eu falei com uma pessoa já meio que importante lá da empresa, já era da área de marketing. Mas essa outra que eu fiz em francês na área de marketing, o moço foi super legal, super solícito, a gente conversou, ele gostou muito do meu perfil e nunca mais me ligou. E aí, como eu comecei a avançar no processo com essa que era em inglês, entre aspas, essa outra que era em francês, acabou que eu não fui atrás, porque normalmente aqui, quando você não tem resposta, depois de 1 semana e tal, você pode, que eles chamam de relançar, que é mandar um novo e-mail pra empresa perguntando assim, morreram? Mas eu não fiz isso, eu não relancei, porque eu pensei, não, vai dar tudo certo com essa empresa aqui, que era a empresa que era em inglês, então eu vou continuar com eles. E daí foi o que aconteceu, no caso, eu continuei, então eu fiz entrevista com o RH, depois eu fiz uma entrevista presencial com o RH, eu tive que ir lá no lugar e fazer uma entrevista, e essa entrevista presencial durou 1h30. Gigante, assim, realmente pra estágio eu nunca tinha visto isso, então foi 30 minutos no telefone, depois 1h30 presencial, e depois ainda teve a sênior do Canadá, que me ligou de lá do Canadá pra cá em vídeo e fez uma entrevista comigo, aí sim uma entrevista em inglês. Então essa última foi 100% em inglês mesmo, e foi assim, uma entrevista de altíssimo nível. A minha mãe tava aqui em casa e ela falou assim, meu Deus, parece que você vai ser a CEO da empresa, porque eu nunca vi isso. E eu posso depois falar pra vocês como foi a entrevista, a última, porque assim, eu não esperava mesmo, era uma vaga de estágio, eles não estão pagando super bem por essa vaga, tá? Pra vocês terem uma ideia, em Paris eu ganhava 1.000 € por mês pro estágio, tá? Não é alternância, tá, gente? Só pra explicar direitinho, não era em alternância esse primeiro ano, no meu estágio em Paris. No meu primeiro ano foi um estágio mesmo. E no estágio eu ganhava 1.000 € por mês, mais o ticket de alimentação, que era 11 € por dia de trabalho. Então eu ganhava isso lá, e mais metade do transporte. Esse daqui de Toulouse, então Toulouse, claro, é uma cidade menor, não é a capital e tal. Eles estão oferecendo 800 por mês, mais essas outras coisas que acho que são obrigatórias, na verdade, que é a alimentação e o transporte. Então não é um salário uau, ainda mais que eu já tenho um mestrado dessa vez, então assim, talvez eles pudessem encontrar formas de me pagar mais e tal, mas não aconteceu nenhuma proposta com relação a salário. Eu também não pedi, porque como eu falei pra vocês, eu tava vendo meio que o estágio como uma porta de entrada pra um possível contrato. Então eu não pedi um salário maior. E daí foi isso, eu fiz a entrevista, só que quando eu fiz a entrevista em inglês com a CEO lá do Canadá, não, CEO não, com a senior do Canadá, minha mãe falou, meu Deus, mas essa entrevista parece que tu vai ser a dona da empresa, tá sendo contratada pra chefiar essa empresa. Aí eu falei, nossa, foi realmente muito puxada a entrevista. Mas assim, no final, eles falaram que queriam realmente ficar comigo, só que daí falaram assim, ai Carla, a gente quer ficar com você, mas a gente precisa que você comece no meio de março. Só que minhas aulas, assim, mais ou menos, eu tenho uma aula, vou deixar pra vocês aqui uma foto, eu tenho uma aula, a partir do dia 13 de março, eu só tenho aula dia de segunda e terça. Quarta, quinta e sexta eu quase não tenho aula, tem um dia que eu tenho uma aula. Então eu tinha dito pra eles isso, e aí eles ficaram pensando que eu poderia começar dia 13 de março, só que só quarta, quinta e sexta. E aí depois, a partir de abril, passar pra tempo integral, que era o que já era previsto. Só que daí, gente, eles me falaram que queriam isso, eu fui conversar com o coordenador do curso, e o coordenador do curso não deixou. Tudo bom, ele não deixou eu fazer isso. Ele falou, não dá, esses dias aí, mesmo que você não tenha aula, eles estão previstos dentro do nosso calendário pedagógico para os professores terem uma certa liberdade de poderem colocar aula, prova, apresentação de trabalho, o que eles quiserem nessas datas. Essa data pro aluno estar disponível para a escola. E eu fiquei, senhora... Eu pensei, caraca, o pessoal do estágio vai desistir, vou ter que procurar outro estágio. Isso já tinha feito várias entrevistas, já tava nessa enrolada, né? O pessoal do estágio não desistiu, falou, não, a gente quer mesmo assim. O coordenador falou que eles podiam ficar comigo só meio-dia, 2 meios dias, que eles chamam aqui de demi-journée. Então eu podia fazer, por exemplo, 2 tardes.
por semana até o dia 2 de abril. Então eu só podia começar a partir do dia 2 de abril, sendo que eu ia pegar sempre só 2 tardes ou 2 manhãs, ou uma manhã e uma tarde por semana até essa data. E eles aceitaram mesmo assim. Então eles quiseram mesmo. E daí fecharam comigo, me disseram que vão me querer, me mandaram já as informações. Só que aí agora eu tô em outro problema, tipo, eu consegui o estágio, eles aceitaram e tal. Mas agora eles querem que eu convença o professor a trabalhar como estagiária até o meio de setembro, sendo que não pode. A faculdade só deixa a gente trabalhar até dia 31 de agosto como estagiário, porque o próximo semestre já começa em setembro. Mesmo que eu não vá fazer, é o calendário pedagógico da escola. E daí eu mandei um e-mail falando, não dá, só dá até dia 31 de agosto. Aí a mulher do RH ficou, insiste com eles e tal. Eu já tô assim, mano, o coordenador pedagógico me odeia já. Me odeia, ele não vai fazer isso. Mas aí eu vou ter que ver com o coordenador pedagógico. Nesse momento agora que eu tô gravando esse vídeo, eu tô de férias, então são... Normalmente tem bastante férias aqui na França, né? E agora eu tô num período de férias, então eu vou ver se consigo resolver isso, né? Vamos ver. Mas eu gostaria pessoalmente de ficar como estagiária somente até o dia 31 de agosto mesmo. Eu não quero ultrapassar esse tempo, não. Então eu vou ver com ele, mas eu tô meio que torcendo pra ele dizer não e pra empresa aceitar o não dele. Porque eu não quero muito ficar de estagiária até o meio de setembro, não. Meu aniversário é no meio de setembro, eu já quero estar em outro rolê, sabe? Não quero estar nesse rolê de estágio. Mas foi isso, então eu consegui o estágio. Eu posso falar um pouquinho mais, detalhar sobre as entrevistas ou detalhar sobre o processo de como é o estágio na França. Como eu falei, é bem diferente do Brasil, num outro vídeo. Mas se você gostou dessa história, comenta aqui. Sim, eu falei que eu ia falar o nome da empresa. O nome da empresa é Valiantes, com Y no final, né? Valiantes ou Valiantes. E o trabalho que eu vou fazer, eu olhei aqui rapidinho pra ver qual era o nome da vaga que eu já tinha esquecido, mas é Global Marketing Intern. Como eu falei, era uma vaga em inglês e eu vou trabalhar pra eles fazendo esse trabalho de estagiário de Global Marketing, com uma sede no Canadá, então respondendo a uma pessoa do Canadá, mas eu vou trabalhar presencial, tá? Então aqui em Toulouse eu vou ter que ir todos os dias lá pra empresa pra trabalhar com um grupo de marketing que está baseado em Toulouse, mas eu respondo a essa senior do Canadá. Então é isto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais, tem muita informação lá acontecendo sempre, então eu tiro dúvidas de vocês sobre o mestrado na França. Eu mostro minha vida, eu mostro o mestrado aqui, vou mostrar o estágio quando começar também, a empresa, tudo. E espero que vocês me acompanhem por lá, me acompanhem por aqui e deixem dúvidas de vocês nos comentários também, que sempre que eu posso, eu paro pra responder vocês e ajudar nas questões de vocês, mas principalmente mesmo no Instagram, que é onde eu respondo todo mundo na DM. Então fica aqui minhas redes sociais na tela pra vocês e se inscreva no canal, deixa o seu like nesse vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo.